Você tem dúvida ou dificuldade na hora de preencher a sua sobrancelha na hora da maquiagem? Eu separei aqui 4 formas diferentes de você fazer isso para acabar de vez com o seu problema. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E hoje eu separei aqui as 4 formas usuais de você preencher a sua sobrancelha, ou pintar, ou desenhar, enfim, tudo vai depender aí de como é a sua sobrancelha. Mas antes eu preciso pedir que você se inscreva aqui no canal, porque assim como nesse vídeo você vai ver dicas muito boas, tem milhares de vídeos aqui já para você assistir, aprender, não só sobre maquiagem, mas também sobre como cuidar da sua pele. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, porque tá saindo vídeo 2 vezes por semana e a gente vai sempre trabalhando aí para você aprender tudo tintim por tintim, então não perde a linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Quais são as formas de preencher a sobrancelha? Temos sombra, eu separei aqui uma paletinha de sombra que tem um tom que vai combinar com a minha sobrancelha. Temos gelzinho de sobrancelha, que é parecido com aquele que a gente aplica, rímel, nos olhos, mas é de sobrancelha. Lápis ou lapiseira de sobrancelha e gelzinho ou pastinha de sobrancelha também. Então, todas essas formas são válidas e dependendo do tipo de sobrancelha que você tem, o tipo de preenchimento que você tem que fazer, você vai optar por uma ao invés de outra. Por exemplo, a minha sobrancelha, ela já tem um formato que pra mim tá tudo bem, eu não tenho necessidade de aumentar ou de desenhar nenhum tipo de fiozinho aqui, então todas essas 4 formas vão funcionar porque basicamente vai pintar o meu pelo e vai deixar os pelinhos tudo no lugarzinho onde tem que ficar. Se você é uma pessoa que tem a sobrancelha muito fina e gostaria de engrossar essa sobrancelha, esse tipo de produto aqui, ó, já não vai funcionar. Vai ter que ser sombra, lápis ou a pastinha de sobrancelha mesmo. E se você tem aquela necessidade de desenhar o fio, não vai funcionar esse e nem esse aqui. Você vai ter que fazer com lápis ou lapiseira ou então com a pastinha de sobrancelha, tá bom? O preenchimento da sobrancelha, quando você não precisa desenhar nada, ele é muito mais simples. Porém, às vezes ainda a gente tem um pouquinho de dificuldade, que era o meu caso. Quando eu iniciei na maquiagem, eu tinha muita dificuldade de fazer o preenchimento da minha sobrancelha de uma forma que ficasse legal. E é claro que isso também vai variar do que você gosta. Então tem gente que gosta daquela sobrancelha bem mais marcadona, que é da mesma intensidade da cor do início ao fim. Tem pessoas que gostam de um aspecto um pouco mais natural, que é o meu caso. Então eu sempre deixo o início aqui um pouco mais clarinho e escureço no final para dar mais naturalidade, mas isso daí é só a quantidade de produto que você vai aplicar que vai fazer a diferença. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou aplicar primeiro de um lado outro, vou limpar e vou aplicar novamente depois. Então eu tenho aqui de máscara de sobrancelhas, que seria o nome correto de falar, eu tenho da Essence e da Candice Berenice. Eu vou usar aqui a da Essence porque ela tem um aplicador um pouquinho menor do que o da Candice Berenice, mas ambas são muito boas, tem a mesma resistência, a cor é praticamente a mesma. As duas é o tom mais claro. Então vamos pegar um espelhinho aqui e basicamente o que você vai fazer? Esse tipo de produto, inclusive, eu gosto de usar na maquiagem do dia a dia, porque ele deixa um aspecto um pouco mais natural. Uma maquiagem mais elaborada, eu gosto dos outros tipos para deixar mais forte. Mas é só você passar aqui na sua sobrancelha, penteando, sem segredo. E aí depende a quantidade de produto que você coloca, porque você vai pintar aqui e tem como você pintar um pouquinho da pele também. Então, por exemplo, se nesse comecinho eu acho que tá muito clarinho, eu pego a pontinha do pincel e eu encosto na minha pele mesmo e vou puxando pra cá. Então o gelzinho ele vai pintar o pelo e ele vai deixar o pelinho bem no lugarzinho e ele costuma dar um pouco de volume pros pelos. Vocês vão notar a diferença, eu acho, aí no vídeo. Olha lá, vocês conseguem perceber a diferença? Então, pintou e ela parece que tá mais volumosa, pelo menos eu tenho essa sensação. O gelzinho é legal pra isso, então você pode usar ele também depois de usar um lápis, por exemplo, uma lapiseira. Você pode usar o lápis ali, vir com o gelzinho pra ele dar esse volume, um pouquinho mais de cor e deixar os pelinhos alinhadinhos. Beleza. Vamos fazer só com lápis então. Eu vou usar essa lapiseira aqui da Dylos, que particularmente tenho gostado bastante. Ela é retrátil, muito fácil de trabalhar. E aqui vem uma diquinha, quando você for usar lapiseira, e serve também para sombra e para pastinha. Você não vai começar a aplicação do início da sobrancelha para o final, se você quiser aquele efeito natural.
Se você gosta daquele efeito de sobrancelha marcadona, você pode começar daqui. Quando a gente quer um efeito mais natural, a gente começa mais ou menos do meio, que é onde a sobrancelha tem o ponto mais alto, pro final. E você vai, no caso, se a sua sobrancelha for igual à minha, você vai respeitar o tamanho dela. Se você quiser aumentar, você pode. Eu sempre respeito, então eu venho na linha aqui, onde os pelinhos acabam, faço um risquinho e vou até o final. Depois eu venho aqui embaixo na linha, faço o risquinho, vou até o final e vou preenchendo no meio, como se eu estivesse pintando. Conforme eu for chegando mais perto aqui, eu vou suavizando a força que eu aplico nessa lapiseira, porque olha só como já tá bem mais escuro aqui, consegue reparar? Então eu vou deixar a mão bem levinha nesse comecinho aqui, ó, porque daí ele vai pintar um pouquinho menos. Aí aqui você pode fazer assim, virar ela pra cima, ó, pra acompanhar os pelinhos. E bem de levinho a gente vai construindo aqui o comecinho da sobrancelha. Como a lapiseira ou lápis não dá aquele efeito penteadinho nos cílios, nesses casos é interessante que você tenha um pincelzinho para fazer isso. Existem dois tipos de pincelzinhos. Tem esse tipo de pincel aqui, que ele tem essas escovinhas em cima, e do outro lado ele tem esse modelo aqui. Tem alguns pincéis que são só um ou outro e esse aqui, ele é os dois. E tem esse tipo de escovinha aqui, ó, que a gente compra, que elas são descartáveis. Você compra um saquinho que vem um monte. Tanto um como o outro funciona. Então você vem aqui só para pentear e colocar os pelinhos no lugar. E aí, digamos que você tenha exagerado um pouco nesse comecinho, tenha ficado muito forte. Não precisa se desesperar. Essas próprias escovinhas, elas têm a capacidade de dar uma esfumada e você consegue suavizar. É só você vir, por exemplo, com essa daqui. Com esse aqui também funciona, a mesma coisa, tá? É só você vir aqui, ó, e daqui pra lá você vai dando umas arrastadinhas que ele vai suavizando esse comecinho aqui e deixando cada vez mais leve. Eu achava que isso não funcionava, achava que era história de blogueira, mas funciona assim. E outra dica, caso você tenha exagerado um pouquinho nesse início, é você vir com a esponjinha suja da base, sem produto nenhum, e só dar leve batidinhas, que no caso eu não vou fazer porque eu não tô sentindo necessidade, mas você dá umas leves batidinhas assim que ela vai suavizando ali aquela região que ficou muito intensa. Então aqui temos dois resultados, e aí eu vou fazer mais um truque. Eu vou aplicar o gelzinho de sobrancelha, a máscara de sobrancelhas, em cima aqui da onde eu apliquei a lapiseira para vocês verem o efeito que dá, que é um truquinho bem legal também. Então eu vou... Olha lá como dá mais volume também. Vocês já devem ter percebido nessa altura do campeonato que uma sobrancelha minha é diferente da outra, isso é normal. Um olho meu tem formato diferente do outro, somos assim, a gente tem que aceitar essa realidade. Então eu não me preocupo em tentar igualar elas, até porque o formato dos meus olhos é diferente. Então eu só sigo o fluxo aqui mesmo, tá bom? Então olha só, apliquei a máscara de sobrancelhas, ficou ainda mais escuro um pouquinho e também mais volumosa. Agora eu vou remover para mostrar as outras duas formas de aplicação também. 2000 anos depois. Pronto, removi aqui aqueles dois produtinhos e agora eu vou iniciar com a pastinha, o gelzinho, este aqui. É importante, antes de você começar a fazer isso, que você já penteie os pelos antes. Eu já vou usar esse aqui porque é ele que eu vou usar para fazer a aplicação, então eu coloco todos os pelinhos no lugar, até para você conseguir ver e delimitar onde que você vai estar aplicando, certo? E aí vamos vir com o produtinho. Não pega muito produto já de cara, principalmente se é a primeira vez que você está usando, porque você não sabe como é a pigmentação do produto. Eu já conheço o meu, então eu já sei mais ou menos como é que funciona. E aí é aquele mesmo esquema do lápis, a gente começa sempre aqui do meio pro final. E eu sempre respeito o formato da minha sobrancelha. E aqui em cima, faço a marcação até o final lá. E depois a gente vem preenchendo o meinho. Sempre começa daqui também. E depois você vai passando lá pra frente com o que vai sobrando de produto no pincel, caso você queira deixar esse efeito natural na sobrancelha. E depois eu gosto de pentear novamente. Olha lá o resultado. Eu também acho, pelo menos na minha experiência com essa pastinha aqui, que a pastinha também dá um efeito de mais volume na sobrancelha. E essa aqui da linha Marc da Avon é muito boa, inclusive já fica a dica pra vocês. Essa cor que eu uso pra mim é a loiro e ela é muito boa. Eu tenho ela há muito tempo e ela, tipo, ela já deu uma secadinha, mas tipo assim...
tiquinho de secadinho só pra dizer que não deu e tá ótima pra usar ainda e vem muito produto. Tipo, nossa senhora, dá pra você deixar de herança aí pros seus netos. Caracas. Certo, então agora vamos fazer a aplicação com a sombra. Eu tive que trocar aqui, na verdade eu tinha mostrado uma paletinha de sombra pra vocês, mas eu fiz o teste aqui e a cor não ficou boa, então eu vou usar o contorno da Bruna Tavares, que eu trouxe aqui, que eu acho que vai se aproximar mais da cor. Vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizei pra fazer com a pastinha, e daí novamente vamos pentear. Aqui o processo de aplicação é praticamente o mesmo da pastinha. A diferença é que a sombra, eu acho que ela é um pouquinho mais fácil, mais rápida de você finalizar o processo. Porém, ela é o mecanismo que eu menos gosto de usar para fazer sobrancelha, porque dependendo, se você dá qualquer erradinha, parece que fica um esfumado assim em volta da sobrancelha e o aspecto não fica tão natural quanto as outras, apesar de que deveria ficar. Eu não sei, é uma preferência pessoal. Tá bom. Ó, daí eu tô dando um acabamentinho aqui com a esponjinha porque minha pele já tá feita e é como eu falei. A sombra, conforme a gente vai pintando, pelo menos isso acontece comigo. Ele parece que vai deixando um esfumadinho assim na borda da sobrancelha e eu não gosto muito porque perde um pouquinho da delimitação. Então eu vou dando esse acabamento. Ou então se eu faço com sombra, eu gosto de fazer antes da pele, porque daí depois a gente vem e faz aquele corte com corretivo. Temos aqui o resultado, ó. Eu não gosto tanto, eu prefiro esse resultado aqui. Esse aqui fica muito esfumado aqui. Pode ser que seja a forma como eu aplico? Pode ser, mas se existem produtos que eu consigo fazer com mais perfeição que me agradam mais, por que insistir em uma coisa que não tá dando tão certo? Então é isso, essas são as 4 formas diferentes, padrão pelo menos, que existem. Me conta aqui nos comentários qual delas que você gosta mais e se você tem dificuldade. Qual é a principal dificuldade caso eu não tenha sanado nesse vídeo, tá bom? E eu te vejo aqui depois. Beijos e até a próxima!